Aleluias. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor nessa manhã, por mais um tempo de meditação na palavra do nosso Deus. Eu quero convidar a você um tempo de a gente poder juntos compartilharmos uma porção da palavra de Deus, que ela venha trazer ao nosso coração, nesse tempo, a paz, a alegria, que venha trazer o derramar e o agir do Espírito Santo sobre nós. Então, um momento de oração. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua presença conosco, ó Deus amado, pelo socorro que o Senhor tem nos dado, Deus, a todo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, louvando e te bendizendo, Senhor amado, porque o Senhor tem sido um Deus conosco, refúgio, fortaleza, Pai amado, para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus amado, por tudo que tem nos dado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, Deus amado, que tem sido derramado sobre as nossas vidas, ó Deus amado, nos abençoando, Senhor, nos dando, Pai, a direção. E nesta hora, Pai, de meditação da tua palavra, oramos, ó Deus amado, para que o teu Espírito Santo seja falando, ó Pai, ao coração de cada um, pois tu conheces, ó Pai, a necessidade, Pai, de cada vida, Pai. Tu conheces, ó Deus amado, o íntimo, Senhor, de cada um. A tua palavra nos diz que o Senhor conhece o interior e o exterior, Pai. Por isso, ó Deus amado, que o Senhor possa agir e falar, Pai amado, poderosamente ao nosso coração, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Quero compartilhar com você nessa manhã um texto que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 19 ao versículo de número 22. 2 Reis, capítulo de número 2, do versículo 19 ao versículo 22, que nos diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Como meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são más e a terra é estéril. Disse ele: Trazei-me uma tigela nova e ponde nela sal. E eles a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, dizendo: Assim diz o Senhor: Sarei estas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém. Eu quero convidar você nessa hora, a gente poder meditar a respeito da nossa vida, das nossas atitudes, diante de problemas que vão surgindo, no nosso dia a dia. É comum em uma conversa, que temos com pessoas, é muito comum citarmos problemas, problemas da nossa sociedade, problemas até da nossa cidade, enfim, isso é muito comum, E às vezes é comum também a gente unirmos a esses que fazem as suas críticas, E às vezes nós acabamos ficando também como aqueles que criticam, os problemas que vão surgindo, E nós vivemos um tempo agora que muitos problemas vão surgindo no dia a dia, as dificuldades elas vão de uma maneira assim crescendo, E nós precisamos não só estarmos atentos a essas coisas, como também a gente poder prestar bem atenção àquilo que nós podemos fazer, as atitudes que nós podemos tomar, diante desses problemas que vão surgindo. Se a gente unirmos com esses que criticam, até é interessante a gente olhar, porque às vezes a pessoa que só critica, são pessoas que muitas vezes não tomam nenhuma atitude,
né? Atitude de mudança, né? E é bom a gente olhar e ver que através da palavra de Deus, né, a palavra nos ensina uma coisa muito, muito interessante para nós, né, a respeito do nosso chamado, né, na presença de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós, e o chamado nosso, né, é para testemunhar e para servir. Então são duas coisas que caminham junto, né, o testemunho, né, e o servir. Né? Então nós não podemos, diante de um problema, diante de algumas circunstâncias que vão surgindo, né, a gente não pode talvez ficar olhando para aqueles que criticam, né? Ou talvez entrar nesse grupo de pessoas que somente criticam. Por quê? Porque a nossa missão, o nosso chamado é para testemunhar e servir, né? Isso é interessante. E esse texto que nós compartilhamos agora, nós vemos que Eliseu ele recebe de Elias, e Eliseu ele entendeu isso, né, como um chamado de Deus, né, para a sua vida, né, um chamado de Deus. Eliseu foi uma pessoa que lutou pelas mesmas causas que Elias defendia, né? Então ele tem sim o seu chamado, ele entende isso, né? E até a palavra vê que a gente vai em alguns textos, né? Primeira Reis, Segunda Reis, que a gente vai vendo que Elias e Eliseu eles tinham sim algumas coisas muito em comum, né? Algumas coisas que Deus realizava através deles, que tinham assim, uma identidade muito grande. Então existia isso, né, nesse homem chamado, né, Eliseu. E o texto que nós lemos, apesar da cidade de Jericó ser uma cidade bem estruturada, ela possuía um problema que afetava, né, toda a população ali, né? E às vezes nós também nos identificamos com isso, talvez na nossa cidade, talvez no nosso país, né, com problemas que vão afetando, né, a população. Qual era o problema aí? As águas elas estavam contaminadas, né, e através disso trazia prejuízos para o solo, tornando aquela terra uma terra improdutiva, né? E além disso, não só improdutiva, né, mas provavelmente isso aí causava alguns males, né, na saúde das pessoas, né, para os animais, né, naqueles que faziam uso, né, dessa água, né? Então existia um problema ali, e talvez muitos sabiam disso, né? Se Jericó era uma cidade que existiam muitas pessoas ali, então não é só Elias ou só Eliseu, né, ou algum outro que sabia, toda a população sabia do problema que existia nessa cidade, né? Mas o interessante é a gente prestar bem atenção no texto, né, e ver a atitude, né, a posição, né, que Eliseu toma. Então Eliseu ele sabe do problema, mas tem algo interessante, né? Ele vai ao encontro, né, do problema. Eliseu ele derramou sal sobre o leito do rio, diz a palavra, né? E ele profetizou a cura, né, das suas águas, né? A cura das suas águas. E a palavra diz que desde aquele dia elas ficaram, né, boas, né? E então a gente vê que existe um conhecer do problema, mas existe também, né, uma atitude que nós devemos tomar, né? E nós não podemos nos esquecer disso, que nós somos chamados para testemunhar
e para servir, né? Eu já disse isso lá no início, né? Então, o que vai nos ensinar essa atitude para nós, né? Eliseu, ele fica sabendo, né, da dificuldade, né? E ele vai, através de uma atitude, ele leva a solução, né? E aí cabe já uma pergunta para nós, né? Quais são os problemas que nós temos, né, em nossa cidade? Quais são os problemas que nós temos em nossa nação? Quais são os problemas, talvez, que nós temos percebidos, né, na nossa caminhada? E quais são as atitudes que nós temos tomado através disso? Então, Eliseu, ele fica sabendo, né, e ele toma uma atitude, né, ele leva a solução. Tá? Então, nós também precisamos, em nossa caminhada, né, como cristão, identificar os problemas e levar a solução, assim como Eliseu fez. Nós precisamos conhecer os problemas, mas nós precisamos também termos atitude. E se nós não temos condições, talvez de resolver, né, o problema, se nós não temos condições, talvez, de encontrar uma solução sozinho, é interessante a gente olhar ao nosso redor, né, que existem outras pessoas. E o que nós aprendemos através da palavra de Deus? Que nós não caminhamos sozinhos, não é? Que nós precisamos de outras pessoas para caminharmos juntos, para testemunharmos, para servir ao Senhor, para poder realizar, né, aquilo que o Senhor deseja que nós realizamos, né? Então, o texto ele vai nos ensinar, né, isso para nós, que quando nós nos unimos, né, verdadeiramente, né, com outras pessoas, nós vamos ter mais condições, não só de descobrir problemas, né, não só de saber das dificuldades que enfrenta talvez a nossa igreja, talvez a nossa cidade, talvez a nossa nação, mas nós vamos ter condições, né, de levar a solução, né, assim como Eliseu fez, né? O simples fato dele jogar, né, o sal lá no leito do rio, talvez não resolveria nada, mas o fato é que ele fez isso, né, como um profeta, né? Ele profetizou, jogando esse sal, ele profetizou, né, sobre aquele rio, e ali as águas se tornaram boas, né? Então a cidade pôde usar aquilo ali, né? As plantas, ou seja, toda a situação foi mudada. E talvez nós vivemos isso hoje, né? Talvez nós enfrentamos problemas hoje, tá? E é bom a gente saber que o povo de Deus, ele sempre foi convidado a identificar as dificuldades, né? Dificuldade não só existia na época de Eliseu, dificuldade só não existia na época de Elias, né? Dificuldade não só existia na época de Abraão, de Moisés. As dificuldades elas vão surgindo ainda hoje. Então, as dificuldades que existem na cidade, conhecer nela, né? E a gente arrumar um espaço, né, para a atuação, né? E essa atuação, ela não tem que ser simplesmente, né, como algo fazer por fazer, né? Eliseu, ele não foi lá e identificou esse problema e só jogou o sal, né? Eliseu, ele profetizou ali. E quantos problemas às vezes surgem, que nós temos o conhecimento e às vezes nós ficamos só no conhecimento. Quantas pessoas muitas vezes falam com a gente criticando um fato ou outro, e às vezes nós ficamos também só nesse tempo de crítica e não tomamos nenhuma atitude como um cristão. Deus, ele quer nos usar para testemunhar e para servir. E é diante dos problemas, das dificuldades,
que nós vamos poder exercer, né, esse trabalho, né, diante da nossa sociedade, diante da igreja, né, e exercer essa coisa, né? Então essa vamos dizer assim, que essa atuação, ela só será bem sucedida se ela for feita com engajamento, com amor, né, com dedicação, com perseverança, né? Então é necessário que, diante de todas as coisas que vão surgindo, a gente sim colocar em oração, né? A gente sim poder convocar pessoas, né, para clamar ao Senhor, para buscar uma direção, uma orientação, mas também nós precisamos, com nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos abertos, né, buscar reconhecer essas situações de fragilidade, né, e a igreja, ela tem essa missão de entrar, né, nesses lugares, né, e profetizar diante dessas dificuldades, né, e profetizar a transformação diante dos problemas, e profetizar, né, a mudança diante de todas essas dificuldades. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer realmente a diferença, né, em conhecer os problemas e levarmos a solução para os problemas, através da oração, através da perseverança, através do amor, enfim, a gente deve estar engajado nisso, né, com muito afinco, né? Então, para a gente pensar um pouco mais, né, a respeito disso, né, o que nós temos feito, né, qual é a nossa posição diante desses problemas, diante daquilo que vai surgindo no dia a dia, né? E eu quero deixar uma pergunta aqui, né, para que você possa meditar, para que a gente possa meditar, né? O que será que pode acontecer a uma igreja que se recusa a participar dos problemas, né, da cidade ou dos problemas da nação, né, do nosso país? O que será que pode acontecer com uma igreja assim? Como Deus vai olhar para essa igreja, né, e vai ver o que essa igreja está desempenhando, né, como que ela está sendo vista, né, o que ela está desenvolvendo diante dos problemas? Ela só está identificando os problemas e acumulando esses problemas num cantinho? Ou essa igreja, ela está atenta, com os olhos abertos a esses problemas, a essas dificuldades, mas ela está engajada em promover o bem, em promover a mudança, né? E uma outra coisa que a gente dá para a gente pensar: o que pode acontecer na cidade a partir do seu compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, né? O que pode acontecer, né, numa cidade, né, que tem um compromisso com o Evangelho, né? O que você acha, né? Quantas coisas, né, talvez não mudaram, né, porque o Evangelho talvez não chegou, né? Ou quantas coisas podem mudar, né, porque o Evangelho está chegando, né? As boas novas estão chegando, né? Então que nesse tempo a gente possa refletir, né, a respeito daquilo que nós temos desenvolvido, né, diante de tudo isso que vai surgindo, né, diante desses problemas agora que vão surgindo. O que a igreja, né, qual a direção que ela tem tomado, qual o caminho que ela tem tomado? Ou talvez cruzamos os braços e começamos a dizer: não, a coisa é assim mesmo, né, está caminhando dessa forma, né? Será que se nós unirmos, buscando a presença de Deus, se nós realmente identificarmos problemas e nos engajarmos juntos, né, a resolver esses problemas, né, colocando ali o Evangelho, né, profetizando nesses lugares a mudança, a transformação, né, será que
não seria um pouco melhor? Ou muito melhor? Né? Que a gente possa pensar, né, nesse tempo a respeito disso. E eu quero convidar a você, a gente tem esse tempo de oração nessa hora, né? Se você tem identificado algum problema, né, no seu bairro, se você tem identificado algum problema na cidade, né, o que nós temos feito para que isso possa mudar? Temos cruzado nossos braços e deixado isso para que o poder público resolva? Ou temos nos envolvido, né, com oração, levando ali o Evangelho, ou profetizando ali nesses lugares, né, a bênção, a prosperidade, assim como aconteceu nesse texto? A cidade estava passando por um problema. Eliseu chegou, né, e profetizou ali, né, jogando sal lá no leito do rio. Ele profetizou, né, a transformação naquelas águas, e elas foram transformadas e se tornou bênção, né, para a cidade, bênção para as pessoas. Quantas coisas podem ser transformadas nesse tempo? Quantas coisas podem ser mudadas através da minha oração, da sua oração e do engajamento, de a gente se envolver, levando, né, o Evangelho, levando a palavra de Deus e profetizando sobre esses problemas, né, a bênção e a prosperidade do Senhor. Convido a você a um tempo de oração. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por esse tempo, te louvamos, ó Deus amado, pela porção da tua palavra, por aquilo que ela nos ensina, Senhor Deus, a cada dia, Deus amado, por aquilo que ela ministra ao nosso coração, Deus, sabendo que o Senhor é conhecedor, Pai, de todas as coisas. Por isso, ó Deus amado, que nós sejamos, ó Deus, esses que, ó Deus, tenham conhecimento, Pai, dos problemas, seja na cidade, ó Deus, no nosso bairro, seja, ó Deus, em nossa nação, ó Deus, seja onde for, Pai, mas que nós possamos também, Deus, ser como Eliseu, levando ali, Pai amado, a prosperidade, levando ali a bênção, ó Deus, profetizando nesses lugares, ó Pai amado, a tua presença, o teu agir, Deus, o teu milagre, Pai. Em nome de Jesus, oramos, colocando isso, Pai, nas tuas mãos. Usa cada um de nós, Pai. Usa a tua igreja nesse tempo, ó Pai, talvez de dificuldade, mas usa, Deus, com poder, Pai amado. Usa para, ó Deus, testemunhar. Usa a igreja para servir, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe.